eu li um texto que me chamou a atenção, eu preparei algo, mas no joelho ali, veio um texto no meu coração, vamos ver se vai dar certo, tá? A gente que é metódico, gosta de papel, de anotação, Alexandre, sofre um pouco com essas coisas, né? Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, por coincidência é o contexto da ceia, versículo de número 26. Capítulo 26, versículo 26. Depois eu queria pedir um clamor, pastor Roberto, que amanhã a gente vai estar começando o Seducan lá em Campo Grande, só para jovens, né? Vai ser quinta, sexta e sábado de seminário de jovens e a gente precisa de graça. A gente está aí trabalhando, ralando, tem material lá para montar, tem os kits, é aquela ralação, né? E tudo com muita dificuldade que a gente consegue realizar o Seducan. Então, eu queria pedir oração para a gente conseguir ser abençoado mais essa jornada aí. Capítulo 26 de Mateus, verso 26. Diz assim o texto: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. Eu quero só a primeira parte do texto, que diz assim: enquanto comiam. Diga comigo. Muito bem, enquanto comiam. É o contexto da ceia, né? É a última ceia, é a celebração, é a última Páscoa, é a celebração da Santa Ceia. E a Bíblia diz que Jesus estava à mesa com os discípulos, preparando aquele ritual, que é o que a gente terá aqui semelhante essa noite, aquele ritual de celebração, aquele ritual de festa, aquele ritual de memória da Páscoa, de memória do sacrifício de Cristo que viria. E a Bíblia diz, o que me chamou a atenção foi justamente essa expressão, enquanto eles comiam. Interessante porque eles ainda não estavam comendo pão, eles estavam comendo alguma coisa, que não era o pão da ceia. Eles estavam num momento de refeição, porque a ceia é um momento de refeição. Nós temos o café da manhã, temos colação, temos o almoço, temos lanche da tarde, temos o jantar e temos a ceia, que é a última refeição do dia. Para a gente, ocidentais, é aquele biscoito com leite, uma bolacha com leite, uma fruta antes de dormir. Algumas pessoas nem isso fazem, né? Mas em outras culturas, e existem outros estados, que as pessoas valorizam muito antes de dormir tomar leite, por exemplo. Eu não gosto de leite, mas tem gente que gosta de... O pastor Luiz disse que valoriza. Tem gente que janta ainda ceia, come alguma coisa antes de ir dormir. Toma um copinho de leite, come uma bolacha e tal. Então, a ceia é uma refeição que faz parte de uma dieta alimentar, é normal. E eles estavam aqui num momento de ceia. Então, provavelmente, eles já estavam comendo alguma coisa antes de comerem o pão, que seria o pão da celebração da Páscoa, da Santa Ceia. Aí a Bíblia vai dizer aqui que enquanto eles comiam, nesse intervalo, Jesus estava pegando o pão, abençoando e partindo e dando aos discípulos. Enquanto eles se alimentavam, enquanto eles comiam alguma coisa, Jesus estava abençoando o pão da ceia. E eu quero falar nessa noite sobre a importância da gente comer espiritualmente. A importância, os princípios da alimentação espiritual. O princípio da gente sentar à mesa do Senhor e comer um alimento. A gente lida com gente e a gente encontra tanto crente nesse tempo, fraco, abatido, sem vigor espiritual, sem força espiritual. Será que as pessoas estão se alimentando daquilo que é para se alimentar de verdade? Será que a gente está sentado à mesa, comendo, esperando Jesus nos alimentar com algo mais, mas já se alimentando na presença de Jesus? Tanta gente reclamando da vida, tanta gente reclamando da crise, tanta gente reclamando dos problemas, tanta gente reclamando das dificuldades. Eu tenho muita dificuldade de associar aqui com ali. Tanta gente fraca, crentes sofrendo de inanição.
Eu vejo crente, às vezes, compartilhando bobeiras na internet, texto que a gente nem sabe de quem é, texto que a gente não sabe nem de onde saiu, mas não compartilha um versículo bíblico, da Bíblia, não compartilha um texto bíblico, não compartilha uma mensagem bíblica, porque nós estamos vivendo numa época em que tem muita gente sofrendo de inanição. Não vem à igreja, ou quando vem de vez em quando, vive de vídeos da internet, de vídeos que não vão contribuir para a sua edificação espiritual. Eu estou falando da gente sentar à mesa, está fazendo alguma coisa por nós, que enquanto a gente come, a gente está na presença de Jesus. Existem princípios bíblicos para a gente se alimentar. A Bíblia vai dizer que Paulo, fazendo uma referência ao povo de Israel, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, vai dizer que todos eles se alimentaram do maná. Desde aquele tempo antigo, Deus tinha vontade de alimentar o seu povo. Claro que foi um alimento físico, mas era uma representação muito forte de um alimento espiritual, de um alimento para a alma. A vontade de Deus é que sejamos alimentados espiritualmente. Salmos 78, 25, o salmista vai dizer de uma forma especial que eles foram alimentados com os manjares dos reis, com um alimento espiritual, com um alimento bom, com um alimento que veio do céu. A Bíblia vai nos mostrar que existem princípios para que a gente tenha uma alimentação espiritual saudável. Por que nos alimentarmos espiritualmente? Comer para crescer. Quem nunca ouviu isso do pai e da mãe? Tem que comer para crescer. É verdade, os hormônios do crescimento, eles se estimulam de uma boa alimentação e de dormir. Quem dorme cresce. Eu acho que eu dormi muito pouco, porque não consegui prosperar muito, mas a minha amiga ali, filha da irmã Rosângela, acho que dormiu muito, porque ela cresceu tudo. Mas a gente vai ver que para crescer é bom ter uma boa alimentação. E Pedro vai dizer assim, na primeira carta 2:2, desejais, como menino recém-nascido, o leite espiritual para que por ele vá descrescendo. A gente tem que desejar. Você já viu criança recém-nascida? Quem é mãe aqui sabe melhor do que eu. Essas crianças querem comer toda hora, não é verdade? Dizem que elas comem quase de 2 em 2 horas, elas choram muito. A última vez que eu estive aqui, que a Fernanda trouxe o bebê dela, ela disse que não está dando mais o leite materno, ela está dando chuquinha de leite, porque o garoto quer chuquinha de leite, não quer mais só o leite materno, ele quer um alimento mais forte. Olha o que Pedro escreveu: desejai como meninos recém-nascidos o leite espiritual, para que por eles vá descrescendo. Eu tenho que desejar ser alimentado, eu tenho que desejar querer comer, eu tenho que desejar para crescer, porque quem não se alimenta não cresce. É por isso que entra ano e sai ano, você continua o mesmo crente, no mesmo formato, do mesmo tamanho, sofrendo de inanição espiritual, porque você não deseja o alimento certo para o seu crescimento. É uma noite que você vai pedir ao Senhor: rompa em mim o apetite espiritual. Eu quero ter fome de Deus, eu quero ter fome de palavra, eu quero ter fome de comer na presença do Senhor, amém? O segundo princípio da alimentação espiritual: comer para ser forte. Comer para ficar forte, é verdade. Eu não sei, porque minha mãe cometeu um erro muito grande, que eu acho que muitas mães aí também cometeram, porque eu tinha dificuldade de comer, muita dificuldade. E eu me lembro até hoje que eu tomei muito complexo B, para poder abrir o apetite, uma outra vitamina, que abriu e nunca mais fechou. E hoje a gente tem que tomar remédio para emagrecer. É um erro que as mães do passado cometeram, Porque criança gordinha era criança saudável, Hoje não, graças a Deus isso mudou. E você tinha que tomar aqueles remédios, aquela emoção de Scott, Aquele cara que tinha um bacalhau na frente, aquela garrafa, aquilo era horrível, para a gente poder ficar forte. E eu via isso, tem que comer para ficar forte, e você fica forte mesmo, literalmente, Mas a Bíblia vai nos mostrar um princípio muito maravilhoso na vida de um profeta que estava vivendo um momento de depressão, de vontade de desistir, de vontade de parar, cansado da jornada, ameaçado pela liderança de uma mulher
que era má, que era Jezabel, e Elias já sabia perfeitamente bem que Jezabel já havia matado alguns profetas. Elias não tinha medo de uma mulher, um homem como Elias jamais fugiria de uma mulher. Elias temeu pelo poder, Elias temeu pela liderança de Jezabel, porque ela estava no poder, foi isso que ele teve medo. E a Bíblia diz que naquela situação de depressão, em que Elias vai para um monte se retirar, em que ele vai para um lugar para ficar quieto, em que ele vai para um lugar para ficar sossegado. A Bíblia diz então que Deus chega para Elias lá no Monte Horebe e diz para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali, com medo de Jezabel. Elias, você está fazendo o que aqui, Elias? E diz a Bíblia que Elias conta para Deus o que está acontecendo. E logo em seguida Deus manda um anjo que abençoa a vida de Elias, preparando para Elias um alimento, e Elias come aquele alimento, e depois de comer aquele alimento, Deus fala para Elias: Elias, come e bebe, porque muito comprido é o seu caminho. Diz a Bíblia que Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, 2 alimentos revigorantes. O pão tem todos os ingredientes que a gente precisa para nos mantermos nutridos. Quando está com fome, fora do horário, a gente pensa logo aí um pãozinho, né? Um pedacinho de pão. Por quê? O pão, ele satisfaz realmente, ele tem todos os nutrientes, isso é comprovado. Todos os nutrientes, o trigo, né? O trigo branco, que é a luta aí contra o glúten, tem todos os nutrientes para manter uma pessoa satisfeita por um período de tempo. E água para revigorar. Come e bebe, porque muito comprido é o seu caminho. Se alimente, coma Elias, coma desse alimento, porque seu caminho será longo. Levanta-te e come. Comer para ser fortalecido, comer para ter uma caminhada revigorante, comer para poder caminhar melhor. O caminho é longo, o caminho é comprido, e tem muita gente caindo pelo caminho, tem gente ficando no caminho, tem gente desistindo no caminho. Sabe por quê? Não está comendo o que é para comer. Não está comendo o alimento que Deus tem para dar. Essa caminhada nossa, se a gente realmente se alimentar do Senhor, se a gente não comer de Deus, a gente vai ficar pelo caminho. Se a gente não se alimentar da comida que Deus tem, da água que Ele tem, se a gente não beber do que Deus tem para nos dar, nós vamos ficar pelo caminho, reclamando da vida, murmurando, perdidos. A Bíblia diz que Israel andou errante pelo caminho, e Deus não nos chamou para ficar assim. Deus diz para nós nesta noite: levanta-te, come e bebe, porque o teu caminho é comprido. A tua jornada é longa, a tua trajetória é grande. Eu ainda vou fazer muitas coisas na sua vida, diz o Senhor. Eu vou realizar ainda muitas obras no seu viver. Eu ainda vou te abençoar muito. Eu ainda vou te fazer feliz. Então coma nesta noite, para que a tua caminhada seja forte. A Bíblia diz no versículo 10 de 1 Samuel, no capítulo 1, que Ana não comia e não bebia, e só chorava. São sintomas patológicos de um doente depressivo. Não comer, não beber e só chorar. Não é isso, Alessandra? Só um depressivo fica nesse diagnóstico, né? Não come, não bebe e só chora. Quando Ana foi restaurada pela palavra de Eli, a primeira providência de Ana foi comer. Porque quem está curado quer comer. Quem está bem quer comer. Aleluia. Oh, aleluia. Logo depois da palavra profética de Eli, você pode conferir lá em 1 Samuel, Ana levanta e vai comer, e vai adorar. Aleluia. Ela vai comer, ela vai se alimentar. Porque quem não come é porque está mal. Quem não come é porque não está bem. Mas nessa noite, se você não estiver bem e não tem comido de Deus porque você não está bem, eu tenho de Deus uma palavra para a sua vida. Deus vai te restaurar. Deus vai te curar. E você vai se assentar a esta mesa e vai comer o alimento do Senhor. E enquanto você estiver comendo, Deus estará te abençoando. Amém? Amém? O terceiro princípio da alimentação espiritual: comer para ter comunhão com Jesus. Nós comemos para ter comunhão. E Jesus fez essa exigência
lá em João capítulo 6, no verso 56. O discurso de Jesus ali é muito duro, porque tinha uma multidão que seguia ele por causa da comida que perece. E tem muita gente correndo atrás de Jesus por causa da comida que perece. Eu me lembro que o pastor Roberto trouxe uma mensagem aqui, não sei se foi na última ceia ou na penúltima, que foi uma mensagem bem assim, de confrontamento. Eu estava sentada ali ao lado da Bernadette, né? E no meio da mensagem eu falei, pois é, Bernadette, igrejas que têm essas mensagens não vão estar cheias durante a semana, não vão estar lotadas, porque o povo está atrás de uma comida que perece. Olha, você é um princeso do Senhor, você é uma princesa do Senhor, você é uma abençoada. Princeso, pula essa parte, tá? Essas mães aí que ficam babando esses bebês, aí falam princesas, aí a gente acaba reproduzindo o erro, né? Mas é príncipe mesmo, tá? Nada mudou na língua portuguesa. Vem, você é um abençoado. E as pessoas andam assim, atrás de uma bênção, atrás da comida que perece. Não vou dizer que Deus não quer nos abençoar. Deus é o primeiro interessado a querer nos abençoar. Quem inventou bênção foi Deus. Da onde apareceu bênção? Deus. Quem criou bênção? Deus. Deus é o autor de toda a bênção. A vontade dele é nos abençoar. Mas espera aí, nós estamos vivendo um século que as pessoas estão procurando maneiras de ser abençoada aonde lhe convém. E aí você vê um povo estressado por vitória. Um povo ansioso. O povo ansioso é o povo desse tempo. Ai, estou esperando uma vitória do Senhor. Ai, estou esperando uma promessa. Ai, estou esperando uma bênção. Ai, estou esperando... Você fala, Jesus está voltando, todo mundo murchinho. Você fala, tem vitória de Deus, todo mundo, glória a Deus. Você fala, Deus tem vitória para te dar. Ninguém levanta a mão. Deus tem santidade para te dar. Ninguém levanta a mão. Você fala, Deus tem uma chave para te dar. Porque a gente vive assim. Atrás de um alimento perecível. E, infelizmente, nós temos uma onda de pregadores que estão ficando bem-sucedidos materialmente, porque entenderam que o povo desse tempo tem essa percepção de Deus, e que o que eles querem ouvir é isso de Deus. E, infelizmente, pastor Roberto, o número de pregações psicologizadas, que mexem só no campo da alma, da mente, filosofadas, que só traz filosofia humanística. Os nossos púlpitos estão cheios de louvores e mensagens humanísticos. Tudo ser humano, tudo voltado para o homem. O homem é o centro. Não, Deus é o centro. Deus é o centro de todas as coisas. E muitas mensagens humanísticas e literaturas humanísticas. Eu vi um comentário de um reformador que ele dizia, na época de uma pessoa que levanta a bandeira da reforma protestante, ele dizia que na época dos reformadores, os hinos eram cantados para Deus sempre na terceira pessoa. Tu és, tu. Hoje não, nós. Voltados para nós. Todos voltados para nós. Porque nós estamos humanísticos demais. O homem virou o centro das atenções. Um povo que seguia Jesus por causa da comida que perecia. Jesus já tinha multiplicado os pães e os peixes por 2 vezes. 2 milagres maravilhosos, tremendos. Espera aí! Agora o povo queria atrás de Jesus. Pão, peixe. Jesus se estressou com aquilo. Porque o discurso do capítulo 6 é Jesus, olha, cansado daquele povo. Esse povo me segue por causa da comida que perece. E aí no capítulo 6 ele avança no discurso e ele diz assim, quem quiser ter parte comigo, ter comunhão comigo, ser um só comigo, come da minha carne e bebe do meu sangue. Discurso duro de roer, porque os judeus sabiam que não podiam comer carne humana e não podia beber sangue humana. Aquela cambada toda não entendeu nada. Aí Jesus viu eles indo embora. Vou embora. Eu e comer sangue, comer, Júnior? Comer. Jesus pirou, nada disso, vamos embora. Aí Jesus falou para os 12, vocês vão também? Vão embora também? Vai logo agora. Vocês vão? Pedro, inusitado, mas ligado, complicado, mas ligado com Jesus. Oh, meu Deus. Pedro dá uma resposta tremenda para Jesus. E ele vai dizer para Jesus de uma maneira muito especial.
para quem iremos nós? Não é para onde, porque para onde ir a gente tem. Para onde ir você tem. Você não tem para quem ir. Não tem quem nos salve, não tem quem nos cure, não tem quem nos liberte, não tem quem nos abençoe, não tem quem nos leve para o céu. Não tem, não tem. Quem não tem? Para quem iremos nós? Porque temos visto e crido, temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Para quem iremos nós? Para quem? Se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! 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 Por causa da comida que perece, seguiam a Jesus. Jesus fez uma limpeza. Então, vocês querem me seguir? Então é isso. Come da minha carne, bebe do meu sangue, se quiser ter parte comigo, comer para ter comunhão com Jesus. Não tem um momento melhor de comunhão do que a mesa. É isso em família. Lá em casa somos só nós três, mas comemos à mesa. Tomamos café à tarde à mesa. Tomamos café de manhã à mesa. Almoçamos à mesa. Todas nós gostamos de comer na mesa. Lugar de refeição, lugar de alimento, lugar de comunhão. Enquanto eles comiam, Jesus estava parado? Não. Enquanto você comer nesta noite, Ele estará abençoando a sua vida. Ele estará preparando algo para você. Aleluia, aleluia. Pastor Silas tem uma frase que é interessante, ele diz: ceia não é opção, ceia é mandamento. Eu não tenho uma opção se ceiar ou não. Ceia é mandamento e a gente deve cumpri-lo. Comer para amadurecer, eu já vou terminar. Capítulo 5 da carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, que eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja, de uma forma geral, mas para aquela igreja que estava ali dispersa, sofrendo perseguição, aquela igreja formada por crentes judeus. E ele vai dizer para aquela igreja uma coisa muito interessante. Ele vai dizer para eles assim: olha, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Ele lamenta aqui, no versículo 13, que aqueles crentes já podiam ser mestres, e ele tinha que estar ensinando para eles rudimentos da fé, as coisas elementares. Por quê? Porque eram meninos. E aí ele lamenta que queria dar a eles um alimento mais sólido, mas não pode. Tem que dar a eles leite. Ele vai dizer que necessitais de leite. Tem crente que vai tomar leite a vida inteira, porque se der ele uma comida mais forte, ele vai passar mal. Ele vai ter uma má digestão. Ele vai ter um troço. Tem que viver a vida inteira de leitinho. E não. E tem que ser um não, porque se aumentar um pouquinho mais, pastor Roberto, ele vai morrer. E ele vai dizer que necessitais ainda de leite. Eu quero dar um alimento mais forte, porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Ele está falando de entendimento. Quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Ele diz: o alimento sólido é para gente grande. Eu fui pregar numa igreja uma vez, o pastor falou assim, não, foi em Minas. Quando eu acabei de pregar, eu falei: irmão, achei o povo tão assim, paradinho. Mineiro é meio parado mesmo, né? Mas eles estavam mais parados do que parados. Aí ela disse assim: não, irmã, porque é muito forte, né? Assim, as coisas, é muito forte que a irmã trouxe. Se a irmã tivesse trago uma coisinha assim melhor, o povo está um pouco tenso, porque é muito forte. Falei: não, vocês é que é muito fracos. Vocês é que é muito fracos. Que forte, que forte. O que aquele povo está comendo, Aline? Que é isso? Porque vive de leite. Todas as fases do leitinho. Se pular já era, dá dor de barriga.
Não dá para botar uma maisena, não dá para botar uma cremogema, não dá para misturar com Neston, uma farinha láctea, vai entupir. Tem que ficar de leitinho. Mas Deus está nos chamando para a gente comer uma comida forte. Deus está dizendo, quero que vocês comam palavra. Comam palavra, se assentem e comem. Comem a Bíblia. Aleluia, comam bons livros. Comam daquilo que eu tenho para dar para vocês, porque enquanto vocês comem, eu preparo a bênção. Enquanto vocês comem, eu preparo o que vocês precisam. Enquanto vocês comem, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês comem, aleluia, eu ajo pela vida de vocês. Enquanto vocês comem, eu curo vocês. Enquanto vocês comem, eu dou livramento. Enquanto vocês comem, eu ajo, diz o Senhor. Com a gente é comer. Comer para sermos abençoados. Diz aqui o versículo 25 do texto que lemos. E Paulo diz em 1 Coríntios, para a gente terminar. 10:31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Coma para a glória de Deus. Coma para que Deus seja glorificado. Mas entenda isso. Enquanto eles comiam, Jesus estava agindo, tomando pão, abençoando, partindo e entregando. Deus quer você assim, se alimentando. E enquanto você se alimenta, Ele age. Que o Senhor vos abençoe. Para a glória de Deus.